Estamos ao vivo aqui pela Cor da Lama, viu, galera? Sejam bem-vindos, viu? Pra quem não tá ligado, hoje a gente vai trocar uma ideia com o Gondim. Tô esperando ele dar um toque aqui pra gente começar. Beleza? Deem um toque aí se estão ouvindo minha voz de boa. Espero que sim. Vamos esperar o Gondim chegar e a gente começa a live. Cheguem juntos, acenem aí, deem um toque. Rodrigo, Etnia, Jefferson, Raibes. Galera, cheguem. Vai ser um papo massa. Welcome to Pay Studio. Gondim, velho. One of the most exciting talents and creative forces on the jazz scene today. Trumpeter and prolific composer, Christian Scott Tunde Adjua. E aí, meu amigo? Alô, maninho. Massa. Beleza, Gondim? Tranquilão. E contigo, tudo bem? Velho, tudo em paz. Tudo em paz. Massa. Mano, primeiramente, assim, eu gostaria de agradecer mais uma vez, eu fiz isso várias vezes, mas pela sua disposição de estar conversando com a gente, velho, hoje. Pra mim é um prazer, velho. Tipo, eu também gostaria de agradecer. Eu acho que é um espaço importante pra gente estar trocando essa ideia. Eu acho que esse projeto, que não é a primeira live que rola, né? A segunda. É massa para compartilhar vivência, para a gente trocar uma ideia, para a gente falar um pouco sobre as técnicas. Eu acho que é um espaço de informação, um espaço de compartilhamento. Então, assim, eu agradeço muito a Cor da Lama, que, para além de ser uma loja, com certeza é um espaço de resistência na arte urbana aqui em Pernambuco. Favorece que a galera tenha acesso a material de qualidade com preço baixo, custo justo, e também promove um espaço muito massa. E também queria te agradecer porque fez o contato, já sacava teu trampo faz um time, assim, faz um tempo, mas a oportunidade de conversar. E acho que hoje vai chegar esse momento aí, que vai ser massa. Eu não me lembro de termos essa oportunidade antes, né? Então, isso. Dá um up na coisa, assim, né, velho? Assim, a gente tá tendo a oportunidade de conversar a primeira vez agora, então isso é muito massa, assim. Isso é muito massa. E de fato, assim, também é recíproco, assim, eu acompanho o seu trampo na rua há um tempo. E isso para mim é muito massa, assim, ter a oportunidade de falar sobre como você faz a coisa, né? A gente hoje vai trocar uma ideia sobre o Lambi Lambi, que eu acho que, velho, é uma das primeiras técnicas, assim, que foi pra rua para falar algo artisticamente, não é? Se a gente for voltar para trás, sei lá, no século XIX, isso, com a invenção da imprensa, o Lambi Lambi já se tornou algo assim, não num viés artístico, mas num viés midiático mesmo, assim, como uma forma de mídia, não é? Como uma forma de divulgação. E aí de lá para cá existe uma história da imprensa, história da impressão, e existem assim, técnicas também dentro do Lambi, como o stencil, como a própria impressão a laser, como impressão a jato de tinta, enfim. Então, primeiramente, assim, mais uma vez, muito obrigado, velho, assim, tô feliz por falar com você, assim, no caso das artes visuais,
isso é importante porque geralmente as pessoas têm o acesso primeiro à arte e depois ao artista, não é? Sim. Quando tem esse acesso ao artista, porque muitas vezes também não tem. É diferente da música, é diferente do teatro, quando o artista ele tá ali ele tá na própria arte, não é? No caso da música ao vivo, por exemplo, o cara tá cantando, no caso da teatro, ele tá atuando. Mas no caso das artes visuais é diferente, assim, a gente geralmente coloca a exposição algo que não tá assim, tá diretamente ligado a gente, claro, como compositor, mas que o público não tem um acesso direto a gente, assim. Sim. Então, quando a gente tem essa plataforma, quando a gente tem esse canal de divulgar isso, de ter esse diálogo, eu acho foda, eu acho muito importante. E de registrar isso também, velho. Então, assim, obrigado, saca, mano? E queria, a princípio, que você falasse um pouco de você, velho. Assim, como você chegou ao Lambi Lambi, saca? Isso seria importante ouvir. Eu que agradeço. Tô falando uma coisa muito importante para mim, que eu acho que na arte visuais tem essa característica de, muitas vezes, você conhece primeiro a expressão artística para depois, talvez, você conhecer o artista. E isso na arte de rua, na arte urbana, é muito maior, né? Porque muitas vezes a arte está ali dialogando com milhares de pessoas que passam pela parede, as pessoas estão sendo afetadas, a pessoa está sendo atravessada por essa expressão artística, mas não sabe nem quem chegou até aquela parede para fazer a expressão. Então, acho que isso é um aspecto muito positivo e muito, muito massa da arte urbana, porque tem a ver com esse processo de democratização do acesso à arte. E quando você conhece o artista, aí é que é mais massa ainda, porque você tem a possibilidade de fazer esse compartilhamento. Então, pegando um gancho nisso, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu venho do bairro de Bibiribe, que é um bairro da Zona Norte de Recife. Quem é de Recife deve conhecer, porque é um bairro bem antigo, bem tradicional, um bairro da periferia, da Zona Norte. E é um bairro que tem uma tradição muito grande de pichação. É um bairro que os mais antigos falam que desde o final da década de 80, início da década de 90, já existiam pichadores na área. Já existiam pichadores que moravam no bairro de Bibiribe, nos arredores, e já se expressavam falando de spray nas paredes. E foi nesse ambiente que eu comecei a ver arte urbana. Foi na parede da minha rua, foi na esteira da Avenida Bibiribe, e que eu comecei a me perguntar quem eram aquelas pessoas que faziam aquela arte, como eles faziam, e eu comecei a conhecer algumas dessas pessoas no meu cotidiano, na escola, na minha rua, e isso me instigou a começar na arte urbana. Então, essa coisa de nascer num bairro que tem uma tradição na pichação foi bem importante. Lá no meu bairro tem um comando bem tradicional, que é a ATM, Atacantes Terroristas de Muro, que foi o primeiro acesso que eu tive à arte urbana. Primeiro enxergando na parede e depois tendo o impulso de começar a fazer. Anos depois foi que eu comecei a fazer algumas experimentações com o Lambi Lambi. Eu já trabalhava com fotografia, meu pai é fotógrafo, então tive acesso à fotografia desde muito novo. E aí esse acesso favoreceu para eu começasse a fazer algumas experimentações, tirar fotos e querer levar esse material para a rua. E um pouco depois eu também comecei a fazer a colagem analógica. Então, quando eu comecei a fazer essas experimentações com fotografia e com colagem analógica, eu comecei a pensar como é que eu poderia levar essa arte que eu estava produzindo para a cidade. E isso tem muito a ver com a influência que eu tive da pichação, né? Que não existe pichação sem a rua. Então, Sim. eu penso também que dentro da minha expressão artística eu não me enxergo fazendo algo relacionado à arte que não tenha essa interface com a rua, não tenha essa interface com a cidade. Então, para mim, foi um processo meio que natural. Aí, o suporte que eu achei mais interessante para fazer isso foi o Lambi, né? Porque justamente eu podia fazer a impressão, podia fazer a digitalização da colagem analógica e começar a jogar isso na cidade. Então, o percurso na arte urbana começou dessa maneira. A partir da pichação e depois com o Lambi. Quando eu comecei a fazer Lambi, eu não conhecia ninguém da cena. Eu comecei meio nesse impulso de querer trocar uma ideia, querer me expressar a partir do Lambi também. E quando eu comecei a jogar o trabalho na rua, foi que eu fui conhecendo outros artistas, e aí começou a rolar as trocas. Eu já enxergava Lambi na cidade, mas não conhecia as pessoas que faziam essa expressão artística. Tipo, já via Lambi de Nando ZV, já via Lambi de Bozó, já via Lambi de Anne Souza,
que para mim foi uma das Sim. minhas referências. Mas não conhecia. Depois foi que eu fui começando a conhecer e começando a trocar. Então, esse foi inicialmente assim, o percurso e até hoje. Assim, comecei no fim. Lambda eu comecei no final de 2016, 2017 e aí até hoje. Pichação é mais antigo, assim, vem da minha adolescência. É algo que, Saco. uma modalidade que eu faço até hoje que eu tenho muito respeito. Saco. Mano, uma das propostas, assim, na realidade, a grande proposta da Cor da Lama com essas lives é justamente jogar luz ao grafite, saca? Sim, Que é um termo que assim, é muito carregado de estereótipos. E esse acesso ao grande público ainda é difícil por causa desses estereótipos, assim, do espectro sim, que envolve o grafite, saca? Então, sim, o que a gente tá tentando expor através dessas lives é as fronteiras, na realidade, do grafite. sim, Então, é muito importante você falar isso, assim, poxa, eu venho do picho, eu venho de influências da rua, porque, de fato, eu não consigo dissociar o grafite da rua. Na realidade, a sim. crença que nós temos é de que o grafite ele é a rua. Assim, sem a rua não existe o grafite, saca, mano? Então, Sim. venho reforçar isso, assim. E, de fato, essa linguagem do Lambi também é uma linguagem do grafite. Muitas vezes, para Sim. o grande público, não é? Assim, para as pessoas que estão diretamente ligadas ao grafite, isso pode até ser algo banal, mas para quem está por fora e que ouve o nome grafite, liga a certos estereótipos que, que assim, fazem parte, mas não são a completude da coisa. Então, quando você vem falando post-to-piche, falando da técnica do Lambi e o que é que a gente e é o que a gente aqui quer destrinchar um pouco com essa live, é disso assim, que o grafite vai além do spray, não é? Isso. Então, assim, eu gostaria de saber também de ti, assim, beleza, eu decidi ir para a rua fazer lambe. E aí, como eu vou fazer lambe? O que eu vou usar para imprimir o meu lambe? Em que papel eu vou imprimir? Sabe? Em que lugares eu vou colar? Então, assim, se puder compartilhar isso também é muito bacana. Massa. Como eu falei, quando eu comecei a fazer Lamb, depois eu queria falar um pouco sobre esse lance do grafite, que eu acho bem importante também, que tu tocou. Massa. Mas só pegando aí essa última provocação que tu fez, essa última pergunta, quando eu comecei a fazer Lamb eu não conhecia ninguém, então eu fui catar a coisa na internet e fui experimentando. Fui usando, às vezes, um papel na gramatura mais grossa e perceber que não era adequada, porque quando eu colava, com o tempo ela soltava. Então fui procurando gramaturas mais finas, papéis mais finos, porque tinha uma aderência melhor. Então foi muito na experimentação. E eu acho que rua também é experimentação, né? É isso. Você, como a gente ainda tem as instituições de arte formais muito afastadas da arte urbana, termina que quem faz arte urbana aprende com os seus pares e aprende na pesquisa, individualmente ou coletivamente, com as pessoas que estão próximas de você. Tem muito do autodidata na arte urbana. Então foi isso, foi muito a partir de experimentação. Depois eu tive acesso a alguns materiais muito legais que falavam sobre Lamb, e aí eu comecei a tentar perceber qual era a melhor técnica para se fazer dentro do que eu compreendia que era legal para minha expressão. Porque se você Sim. pegar o que é Lamb, Lamb é você pegar um papel e colar no espaço urbano, usando cola. Isso pode ser um desenho feito com caneta permanente, pode ser uma fotografia, pode ser uma colagem, pode ser um anúncio. Isso é Lamb. Então, dentro do próprio Lamb tem muita técnica, tem muitas pessoas que fazem coisas de maneira diferente. Serigrafia, stencil, colagem analógica, fotografia. Eu vi que, vendo que fez uma pergunta aí, manda um salve para ela, um abraço. Ela é uma artista daqui da cena urbana do Brasil e tal, que tem um trabalho massa. E ela pergunta se eu jogo nas paredes minhas próprias fotografias. É justamente esse processo, o meu processo. Eu faço algumas fotografias, faço a impressão dessa fotografia e jogo na parede. Então, esse é um processo muito particular meu. Outras pessoas fazem isso também, mas eu acho que o que é mais importante é cada um procurar o seu caminho, onde a técnica se adequa melhor ao que você está querendo tratar. E aí, falando sobre o grafite, eu acho que aqui no Brasil começou a se dividir essas caixinhas, né? Grafite é uma coisa, pichação é outra, lamba é outra. Eu acho que isso é muito danoso para a arte urbana. Porque lá fora, pelo menos dentro do que eu tenho conhecimento, tudo é grafite.
Tipo, a pichação é grafite, a Sim. arte de colocar tinta na parede é grafite. Aqui no Brasil aqui começou a tipo ter esse processo de divisão. Isso na verdade foi muito associado à grande mídia e ao Estado para criminalizar a pichação e botar como uma dicotomia o grafite, como se fosse algo limpo, colorido, bonito. O lambe também acontece muito isso, algo que fosse higienicamente justificado para ser jogado na rua, e a pichação um lixo, uma sujeira que está na cidade que precisa ser criminalizada. Então, acho que a gente, enquanto artista urbano, tem que partir de uma outra lógica, assim, pensar que tudo é arte urbana e que é necessário que essas fronteiras sejam destruídas para que a gente se fortaleça enquanto coletivo. Velho, isso é muito importante você colocar, e é muito bom isso vir de um cara que está nessa linguagem, está fazendo isso. E entende que, de fato, assim, o que está na rua, o que está na rua é feito de forma, de fato, a iniciativa é particular, mas chegou na rua, não é feito de forma com a iniciativa própria, Sim, é grafite, independente de ser spray ou não, sim, não é? real. Então, Isso. isso é muito importante ressaltar. Assim, eu acho que isso é um grande gargalo que a gente tem, assim, tem um entendimento da coisa. E que quando você fala assim, eu decidi imprimir com o recurso que eu tinha. De fato, você chegar na parede e colar o papel, beleza, mas tem algo que vai antes disso. Então, há uma preparação também. Porque é diferente. Gondim, tu vai me perdoar um pouco, porque a gente traçou um roteiro aqui para seguir, eu até compartilhei com Massa. você. Mas Tranquilo. eu vou meio que, velho, eu vou por aí, mas me permita Não, umas vamos digressões, beleza? conversando. Isso. Vamos Massa, conversando. Eu acho que isso assim é melhor. massa, massa. Mas assim, dentro até do Lamb existem técnicas, não é, para você Sim, imprimir arte no papel. Ou seja, você pode ir numa gráfica e dizer, velho, imprime tantas cópias disso. Ou você pode em casa, com piloto, ou com sim, outra ferramenta, não é, riscar o papel, enfim. Então, isso é importante também ressaltar. Assim, eu cheguei até entre mais ou menos nessa época, entre 2016 e 2018, ir para a rua colar lambes. E algo que que me foi massa. muito fácil também, me foi muito fácil na época, foi fazer stencils. E aí Sim, eu pegava uma imagem e fazia essas montagens digitalmente, mas aí, a partir das imagens, eu imprimia e recortava os stencils com estilete e tal, e imprimia em séries de papéis assim. E, enfim, é uma das técnicas dentro do próprio sim, Lamb, né, velho? Então, assim, o fato de você. E tem outro aspecto do Lamb também interessante, que é a questão da velocidade, não é, velho? Assim, eu acho que na rua o tempo é algo importante. Né? O tempo de estar fazendo a coisa. sim, E entre as técnicas da rua, as técnicas do grafite, entre o bomb, entre o grafite de personagens, entre o lambe, assim, existe uma diferença de tempo de estar fazendo a coisa. Se eu for fazer um bomb, eu tenho tempo com spray, e se eu for fazer uma colagem de lambe, eu tenho tempo com lambe, né? Me relata um pouco dessa tua experiência na rua, velho, assim, se se tu se tu já enfrentou assim problemas com relação ao tempo, qual é tu acha que o ganho que o Lamb tem com relação ao tempo na rua de estar aplicando ele? Passa a tua perspectiva com relação a isso. eu acho que depende, né, do tamanho do trabalho que quando você vai fazer. Eu acho que tu falou uma coisa importante. O tempo é muito importante na rua porque, infelizmente, a gente sabe que existe uma perseguição aos artistas urbanos. E isso, logicamente, para cada expressão artística da rua, essa repressão ela tem uma maneira diferente de acontecer. Tipo, eu noto que a repressão que existe à pichação, isso na minha vivência, é muito maior do que, por exemplo, a repressão que a gente sofre enquanto lambe, justamente por aquilo que a gente estava conversando anteriormente, nessa dicotomia que se criou entre uma arte que é bonita e uma arte que é feia. Mas, mesmo assim, eu acredito que a expressão da arte urbana, essa coisa de ser uma arte intrusiva, de ir para a rua, mesmo quando essa parede é negada, e você ir lá e fazer o trampo,
Eu acho que isso é uma das partes, das essências, né, da arte urbana. Então, a questão do tempo, eu acho que é bem importante porque é isso, você está num espaço que muitas vezes é hostil, muitas vezes não está autorizado para você fazer aquele trabalho, a gente sabe que não está autorizado porque existe uma lei da propriedade privada que muitas vezes só serve para encher a cidade de cinza e concreto e não faz com que a cidade tenha a nossa cara. Então, é você estar sempre ligado, né? Quando é uma parede autorizada, o tempo é outro. E eu acho que o Lamb tem uma coisa que é muito massa, que ela tem a possibilidade de se reproduzir muito rápido. Você pode fazer o mesmo material e tirar xerox e ter 100 materiais iguais e sair reproduzindo isso pela cidade. Inclusive fazer que esse material chegue a outro estado, porque você pode botar no envelope e mandar para um brother seu e esse brother vai colar na cidade. Então isso é massa, porque isso termina disseminando. Eu curto muito isso, a coisa da repetição, para Sim. fazer com que a arte ela chegue em mais locais e que consiga passar e afetar mais pessoas. Então, eu tenho vários lambes que tipo, é uma repetição que eu faço em vários locais e isso para mim é massa. Às vezes não, é um trabalho que eu faço unicamente, faço uma colagem analógica, faço uma fotografia e eu acho que ela se encaixa exatamente naquele local da cidade. Então, aquele lambe vai Uhum. ser único. Mas eu tento trabalhar com as duas formas, assim. E essa coisa da repetição, acho que vem um pouco mesmo do bombe, que você sai repetindo o bombe e também da pichação, né? Você vai colocando o seu nome em vários locais da cidade e assim você consegue alcançar mais fronteiras e consegue, a partir disso, divulgar mais a arte urbana. Velho, tu tocou num ponto muito foda, porque assim, vamos lá, diferente da arte exposta em galeria, que também, assim, essa relação é a mesma, a relação da arte com o espaço. Sim, Eu acho fundamental esse cálculo, o cálculo do artista. Olhar para o espaço e dizer assim, a minha obra cabe nesse espaço. Esse espaço sendo uma galeria, esse total. espaço sendo, sei lá, uma casa, esse espaço sendo uma parede de 1 por 1, esse espaço sendo uma parede enorme, esse espaço tendo Sim, uma altura enorme, esse espaço sendo a rua. A rua, ela dá essa dinâmica e que é um desafio foda e muito enriquecedor para o cara que tá compondo. Então, assim, você olhar um lugar e dizer assim, velho, aqui cabe um trampo meu, saca? Mas assim, na escala que eu tô, não cabe. Então eu tenho que aumentar a escala ou diminuir a escala. Então isso é um processo educativo muito foda e que sim, eu acho de grande valor, saca assim? E que de fato a arte não está dissociada disso. O grafite não está dissociado, principalmente o grafite. O grafite, ao meu ver, ele tem um diálogo necessário com o espaço. Então, ele está dependente do espaço. Muitas vezes a gente negligencia isso. E eu acho que um cara que tem essa sensibilidade de adequar o seu trabalho no espaço é foda. É uma habilidade foda, que vai muito de percepção mesmo, de sentimento, sabe? Isso eu acho que distingue grandes artistas urbanos, grandes grafiteiros, não é? Da galera, assim. É foda isso. sim. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu Real. gostaria eu gostaria de ouvir mais também, assim, das tuas referências, assim, se tu pudesse dar nomes, tranquilo, assim, Sim, mas de tipo, até do Lambe, mesmo não, do Piche também, enfim, do sim. Picho, tanto faz. Tu falou uma coisa massa sobre essa coisa de você olhar para o espaço público e pensar como o seu trampo vai se encaixar, vai dialogar com aquela estrutura. Eu tento pensar muito dessa forma. Então, eu vou pensando como os encaixes da cidade, as molduras da cidade vai fazendo com que eu consiga fazer esse diálogo. E quando você pensa no seu trampo, você tem que pensar que, às vezes, a composição que você faz na rua faz parte do seu trampo também. Tipo, uma parede que você coloca um lambe, ou faz um grafo, ou faz um picho do lado de uma rachadura, ou no encaixe de uma esteira, quando você olha dentro do contexto, às vezes aquela arte está dialogando diretamente com aqueles elementos para quem vê. Então, eu tento ter essa sensibilidade, tento perceber isso. Eu nunca gosto, na verdade, acho massa, faço também mural, mas eu nunca gosto de tipo, chegar na parede, pintá-la toda e colar um trampo. Eu sempre tento dialogar com a história daquele local, assim, com a textura, com a tinta que está caindo, com a rachadura, com algo que um dia serviu para uma coisa e não serve mais, como um lance que eu colei há umas 2 semanas no antigo mostruário de cinema, tá ligado? No meio, assim.
Eu acho Sim. que isso, eu acho que isso faz uma composição massa. Para falar sobre referências, eu sempre tento pensar nas referências como as pessoas que estão próximas de mim. As primeiras referências, porque são as pessoas que me afetam diretamente e que me fizeram ser artista. Porque sempre, às vezes, a nossa tensão é como pensar em referência, falar em nomes já consagrados da arte, muito conhecidos. Então, eu sempre tento pensar quem são as pessoas que, dentro do meu cotidiano, fizeram eu enveredar para a arte e que, de alguma forma, me influenciaram a ser artista e fazer a expressão artística que eu faço hoje. Então, minha primeira grande referência, ela veio de dentro de casa, que é tipo, meu pai é fotógrafo, então eu tive esse primeiro acesso com a fotografia a partir dessa referência. Minha mãe também que me incentivou muito na literatura, a gostar de livro, a gostar de ler, e isso teve uma influência grande no que eu faço hoje. E meus pares na rua, né? Tipo, começou com os pichadores no meu bairro, que eu começava a admirar, passava pela cidade e enxergava o trampo do cara que morava na minha rua, lá em Boa Viagem. Eu achava isso muito foda. Então, tipo, uma grande referência de Bibiribe na pichação é Zamp, que infelizmente não está mais entre a gente, mas foi um pichador icônico, assim, dentro da história da pichação em Pernambuco. E outros que eu fui encontrando ao longo do caminho, né? Outros pichadores. A mesma coisa no Lambi. São as pessoas que são meus pares que estão comigo no cotidiano, são as pessoas que constroem os coletivos que eu faço parte. Então, eu gosto de pensar dessa forma, assim, que as minhas referências são as pessoas que estão próximas de mim, as minhas primeiras referências. E depois a gente consegue expandir isso para outras referências, pegar referências internacionais, referências nacionais, mas eu sempre tento perceber o que é que tem de referência na minha arte das pessoas que conviveram e convivem comigo cotidianamente. Em relação a Recife, como tu falou, assim, de grupos, de coletivos, tu pode citar Posso sim. uma galera? Tipo, atualmente eu faço parte de um coletivo que a gente se pretende a ser um coletivo, que é o Coletivo Mural, que organizou o Festival Mural no ano passado, que é o Festival Tô da ligado. Lambi Lambi, que é Movimento Urbano de Resistência e Arte do Lambi. Esse é um coletivo que é composto por mim, por Russo, por Bros e por Anne. E a gente tem algumas Tô parcerias ligado. nacionais, como o Alberto. Então, essas pessoas são referências para mim, estão no cotidiano, já eram referência antes e continuam sendo referência hoje porque estão no cotidiano, construindo essa cena do Lambi. Na pichação, as pessoas que eu comecei a arriscar junto, tipo, eu fiz parte de um trio de pichação aqui em Pernambuco, que era eu, Trono e Bink, que a gente riscou muito a cidade. Então, que a gente participava da ATM, participa da ATM. Então, essas pessoas são referência. O coletivo Encruzilhada, que é um coletivo que eu componho junto com a minha irmã, Rebeca Gondim, e Priscila Mello, que é uma fotógrafa, e Tô também ligado. videomaker, artista. Tô Então, ligado. a gente tenta transitar dentro do nosso local de moradia, que é Bibiribe, e a partir disso levar essa nossa vivência para o audiovisual. E eu acho que é isso, eu faço parte de... Sempre eu gostei de pensar minha atuação enquanto coletivo. Eu sempre acho que a, a arte, ela se desenvolve muito melhor quando ela é um fazer coletivo do que um fazer individual. E acho que isso vem muito da rua, né? É difícil você pensar um artista urbano que não procure se aglomerar, não procure se ver enquanto coletivo para se fortalecer, inclusive para conseguir romper com as adversidades que a gente passa cotidianamente, seja pela repressão, seja pela violência policial, contra a arte urbana, contra o grafite, contra a pichação, contra o lambe, seja pela falta de incentivo, seja pela falta de material. Então, eu acho que isso fortalece muito a gente, essa coisa de a gente, em coletivo, tentar achar soluções para fazer com que a cena se fortaleça. Então, sempre quando eu me vejo fazendo arte, eu me vejo em coletivo. Isso para mim é bem importante. Isso no grafite é foda, né, velho? Assim, Sim, voltando um pouco na história do Lambi, no Brasil, de fato, eu vejo a ditadura militar no Brasil como algo, um marco, assim, na arte urbana também, porque é a primeira vez, pelo menos que eu me recordo não de estar lá, claro, mas sim, de, assim, da história de você ter certas linguagens aplicadas artisticamente na rua, dentro de um sim, regime extremamente autoritário, assim. Então, de fato, o Lambi, por exemplo, como stencil, como até o picho, sim. ele teve uma função muito importante na comunicação contra a ditadura militar no Brasil.
Sim, E eu acho que isso até hoje, assim, é pertinente, saca, mano? Tipo, de fato não há tanta diferença, porque nós vivemos sob um regime, não é um sistema que está acima e que marginaliza as artes urbanas, né? sim, Marginaliza o grafite. De fato, assim, por mais que a estética do grafite esteja em alguns ambientes hoje, como em cadernos, em camisetas, em bonés, sim, ou enfim, outras, até na galeria, mas essencialmente o grafite ele é rua e ele é marginalizado, assim, por essência, pelo sistema que está sobre a gente. Então, isso é muito importante ressaltar, assim, como é algo importante, como é algo foda, e o Lamb, eu acho que também potencializa isso pela facilidade da reprodução, como você falou, de eu poder imprimir várias sim, cópias, de eu poder também, assim, ganha um aspecto, mano, que eu acho que é muito importante também, eu gostaria de tocar aqui, que é da não autoria. Quando você diz assim, eu criei algo, e aí eu posso mandar esse algo, velho, eu posso mandar essa imagem por e-mail para outros caras imprimirem em outras cidades, em isso. outros países. E lá divulgarem, assim, não é imprimirem na rua a minha mensagem. Beleza, tem a sua autoria, mas a feitura da coisa meio que ganha um contexto comum mesmo, assim. Sim. Que eu Eu acho acho que em que. outras. Pode falar. Não, desculpa, pode terminar. Que eu acho que em outras linguagens do grafite existe uma limitação. Por exemplo, eu quando estou na rua pintando e eu estou fazendo um throw-up ou algo realmente um vômito, assim, algo muito particular, é muito difícil, é quase impossível eu pegar essa coisa e pedir para alguém fazer, sei lá, em Nova York ou em qualquer outra cidade, São Paulo, sei lá. É difícil fazer isso. Agora, com o Lamb, não. Com o Lamb eu posso criar uma imagem, colocar ela, formatar ela num espaço A4 ou A3 ou qualquer outro, Sim. e poder difundir isso para as pessoas. Então, isso é um aspecto também foda dentro do Lamb Lamb, né, velho? Sim. Isso é muito massa porque isso me fez lembrar essa possibilidade de você chegar a locais que você presencialmente não consegue chegar, mas sua arte vai chegar de alguma forma. Isso o Lamb proporciona. A gente teve aqui na década de 70 em Pernambuco um festival que foi o Arte Indoor, que foi organizado por Paulo Bruschi, que ele tipo, ocupou os outdoors da cidade com arte de artistas de várias partes do mundo. O cara mandava a arte, tá ligado? E eles faziam uma adaptação para o formato de outdoor. E isso encheu a cidade com esses outdoors, isso fez com que houvesse todo um festival, toda uma programação. E a gente vê isso nos festivais de Lamb também. No Festival Mural, por exemplo, a gente lançou uma convocatória aberta, isso já é uma tradição no meio do Lamb, na verdade. A gente lançou uma convocatória aberta e recebeu trabalho de artistas de várias partes do mundo e do Brasil. Então, a gente teve uma participação de mais de 15 estados daqui do Brasil e de, se eu não estou esquecido agora, uns 6 países. E pessoas de fora que viram a convocatória aberta e mandaram isso, compôs um mural do nosso festival. Então, eu acho que o Lamb é massa por conta disso. Faz com que você consiga chegar onde muitas vezes presencialmente você não consegue. Isso para mim é essencial, assim, essa troca, esse compartilhamento. Tem uma coisa que tu colocou que eu acho bem massa, assim, sobre a apropriação, como a indústria vem se apropria da linguagem do grafite, da linguagem da pichação, e também historicamente se apropriou da linguagem do Lamb. Tipo, as primeiras registros materiais que a gente tem de Lamb, artístico, foram feitos, até tu citou no começo da conversa, né? No século XIX ainda. Depois do impacto que esses trabalhos tiveram na rua, a grande indústria começou a reproduzir a técnica para divulgar os seus materiais. Então, houve uma massificação e o Lamb começou a ter esse caráter mais comercial, esse Lamb que faz parte da publicidade internacional. E isso acontece com todas as expressões urbanas. O que para mim é foda é que a indústria se apropria dessa linguagem, mas não promove, não fortalece a cena que é originária dessa linguagem. Como muitas vezes a gente vê letras de Lamb, letras de grafite em camisas de grandes lojas, de grandes marcas internacionais,
mas pouco essas marcas fazem para fortalecer quem está lá na ponta fazendo grafite, quem está lá na ponta fazendo pichação, quem está lá na ponta fazendo lambe, sofrendo repressão, tendo que atravessar várias adversidades. Então, essa apropriação por conta do capital é muito danosa, né? Essa falta de diálogo. Por isso, eu gosto muito de pensar que eu acho que uma das frases que define muito a arte urbana, que define muito o grafite, o lambe, a pichação, é nós por nós, assim. Tipo, nada sobre a gente sem a gente. Tipo, não é possível mais que a gente tenha espaços que tratem dessas atividades, dessas expressões artísticas que não tenham participação direta das pessoas que fazem isso no cotidiano. Porque a apropriação a gente já teve historicamente, né? Quantos trabalhos a gente tem na academia sobre pichação e nunca um trabalho desse, na grande maioria das vezes, foi feito por um pichador, tá ligado? Então, assim, eu acho que é muito importante que a gente próprio que faz a expressão artística, conta as nossas narrativas, a gente construa a nossa história, a gente construa nossas memórias e a gente construa nosso patrimônio, assim, Mano, artístico, cultural. eu acho isso muito importante, assim, de não perder de vista isso. Porque isso não se restringe apenas à arte visual, ao Isso. grafite. Mas Não, várias outras linguagens, seja ela a linguagem musical, seja ela a linguagem literária, a isso. dança, o teatro, a nossa cultura pop, ela tem uma característica. Ela reconhece essas manifestações que muitas Sim, vezes ela nasce de forma marginal, ou seja, ela não nasce dentro do sistema, ela nasce fora, e o sistema vai lá e abraça isso. E ele meio sim, que puxa para ele e diz assim, agora isso está aqui dentro de um molde, dentro de uma camiseta ou dentro de uma capa de caderno e tal. Isso aqui é uma arte de grafite. sim. Por exemplo, voltando para o grafite, quando essencialmente não é? Então, essa clareza do limite entre até onde é grafite, até onde não é grafite, independente da técnica que você use, é Sim. importante, não é? Nós que assim estamos convivendo com isso e estamos também relacionados a outros ambientes, há também a cultura pop, a cultura que imprime a estética do grafite no caderno, na camiseta, no boné e tal. Mas, assim, temos essa consciência, deixar isso claro, assim, eu acho que esse canal também é uma ferramenta para isso, para Sim. deixar, joga luz nisso, assim. Então, eu acho que essa essência, ela nunca pode, nós não podemos perder de vista. Quando alguém diz assim, porra, mano, eu quero começar a grafitar, eu quero começar a grafitar, eu quero começar a pintar na rua, o que é que eu devo fazer? Mano, assim, particularmente, eu passo, de fato, o meu ponto de vista dentro do contexto maior e dentro da minha técnica. Mano, eu costumo fazer assim, e assado, e faço nesse ritmo, nessa intensidade, nessa escala, porque para mim é palpável, eu posso fazer isso. Mas é Sim. importante estar na rua. É importante, a rua, eu acho que a palavra que está depois do grafite é a rua, ou não, está dentro do grafite. Saiu da rua, particularmente, mano, eu acho que o grafite perde essa essência. Né? É importante deixar claro isso. Eu vejo nos meios de divulgação, na TV, velho. Isso é foda, sabe? De ouvir e de muitas vezes não ter voz para rebater essa coisa. Né? Ou Sim. seja, você ter o grafite tirado da rua, colocado em outro lugar, e dizer, ó, isso aqui é grafite. E você não ter a voz de responder a isso, sabe, dentro daquela plataforma. Então, muitas vezes a gente tem que encontrar esses caminhos alternativos, que a internet, de fato, nos deu essa liberdade, não é, de poder responder a isso, saca? E eu acho foda isso, eu acho importante. E, Porque assim, eu acho. velho, siga, pode seguir. Não, não, pode falar. Foi mal. Continua. É, não, mas é isso, tentar deixar claro isso, assim. Para a galera que está chegando, só uma pausa aqui, um parêntese. Tem uma galera entrando. Velho, podem perguntar coisas. A gente vai tentar guardar os últimos minutos para responder essas perguntas. Até agora não surgiu tantas.
mais a gente vai seguir. E o que eu acho que nós temos de força, e que a internet nos traz essa força, claro, é de ter a voz, de responder a isso, de responder à altura, de dizer assim, ó, isso aqui, cara, já deixou de ser grafite, saca, mano? E isso aqui, beleza, tá dentro de outro contexto, então tá dentro de outra linguagem. Eu acho que a arte ligada ao espaço, essa relação arte-espaço, determina muita coisa. De fato, é determinante, principalmente na arte urbana. Quando eu digo, eu estou andando na rua muitas vezes despreocupado e muitas vezes não na intenção de fazer algo, mas eu olho uma parede e digo, caralho, velho, porra, ali cabia algo foda, sabe? E aí eu fotografo, ou, sei lá, volto para casa e faço um esboço e digo, velho, tal dia eu vou lá, tal hora e tal. E aí faço investigação, porque a rua é caótica, não é? Existem várias coisas. Existe o tempo ecológico mesmo, existe a natureza que está a favor ou contra, chove ou faz sol. Existe o sistema que está também vigiando aquilo ou não. Né? Existe a polícia, existe... Então, é algo que... Existe uma estratégia em torno disso e que é fundamental para o cara que está na rua mensurar isso, né? Calcular isso, velho. Como se dá teu cálculo? Como se dá essa coisa? Tu tipo, sei lá, eu vou criar uma arte aqui. Eu tive uma ideia. Então, eu crio a ideia, boto no papel e aí depois eu vou imprimir no tamanho. Ou não, eu não vou imprimir no tamanho. Eu crio a imagem e depois eu vou dar um rolê na rua, nos lugares que eu já tenho mapeado e vou adequando. Como é que é esse sistema, no teu caso? Sim, só para tocar na coisa que tu falou antes, aí eu vou chegar nessa parte do processo. Eu acho que, e a gente pensar que, tipo, uma coisa não precisa negar a outra, tipo, você ser grafiteiro, ser pichador, ser um artista urbano e fazer arte na rua, não precisa negar que você ocupe também galerias, que você ocupe espaços de arte, Sim, e que você, sim. inclusive que os aparelhos culturais, que as galerias, que os editais reserve um espaço para essa expressão artística. Acho que uma coisa ela pode dialogar, ela se torna danosa quando existe uma apropriação sem diálogo, né? Onde quem faz originariamente uma expressão artística não se favorece com essa visibilidade. Quem se favorece é só um setor que muitas vezes nem está ligado diretamente a essa expressão artística. Então, encontrar esse equilíbrio é muito importante, né? É muito importante. Eu acho que cada vez mais é importante que as galerias tenham arte urbana, tenham grafite, tenham pichação, tenham lambe, mas que a gente sabe que essas expressões elas só chegam na sua plenitude no espaço urbano, na rua. Então, isso é bem importante. Sobre o meu processo, para mim, sempre eu começo a partir da palavra. A palavra, para mim, é algo bem importante. Assim. Antes de surgir a imagem, primeiro é uma palavra que, de alguma forma, me atravessa, de alguma forma, eu encontro numa leitura, eu vejo no anúncio, eu vejo na televisão, eu vejo no filme que eu estou assistindo e fico maturando essa palavra, fico pensando como essa palavra ela pode se desdobrar em imagem e a partir disso surge algum trabalho. Então, para mim é muito essa coisa da palavra. Tipo, eu começo por ela e depois eu vou fazendo com que ela se desdobre em trabalho visual, se desdobre em audiovisual, se desdobre em outras expressões artísticas. Então, isso é algo que, no meu processo individual, é o pontapé inicial, assim, a palavra. Por isso a literatura tem uma influência grande nesse sentido. Porque às vezes é uma coisa que eu estou lendo e isso me bate e eu acho muito foda. E eu comecei a pensar nesse processo quando eu comecei a ter contato com a literatura que tinha a ver, em alguns aspectos, com o cotidiano que eu vivenciava na periferia. E, tipo, nesse sentido, a literatura de Miró teve um papel decisivo, assim. Porque até então, o contato que eu tinha com a literatura que era muito distante da nossa realidade, né? Muito distante da realidade de Pernambuco e muito distante da realidade da rua, da periferia. Então, esse contato fez com que, pela primeira vez, eu visse uma poesia, um poema e fizesse assim, porra, eu queria, através disso, me influenciar para produzir uma imagem, produzir algo que eu pudesse levar para a rua. Então, o meu processo vai muito por aí. E até hoje, assim, sempre é esse percurso. Pô, isso é foda, isso é foda. E que eu acho que é muito importante a capacidade de pegar uma linguagem
artística como a literatura e poder representar ela em imagem é foda, né, Sim, velho? É muito. essencial. É É, essencial. porque às vezes a Essencial. gente cria essas barreiras nas expressões artísticas também, nas linguagens, mas elas se cruzam, né? Tipo, eu acho que o artista ele está sendo influenciado a todo momento por várias linguagens artísticas, assim. A música, o cinema, a literatura, a arte visuais, o audiovisual. Então, assim, eu acho que a gente essas coisas vão cruzando a gente no nosso cotidiano e a gente desdobra isso no que a gente faz, no expressão artística. Então, eu acho que essas caixinhas que a gente cria, às vezes é legal para didaticamente ou para tratar de aspectos que é relacionado só àquela linguagem artística, mas no processo de produção acho que elas se misturam, assim. Acho que elas se misturam muito. E eu gosto muito dessa E linguagem híbrida. tu pensa hoje em algum momento, pelo que eu percebo, o teu trabalho, ele é muito visual, no Sim, sentido no sentido de imagens, não de textos, sim, sim. né? Ainda eu percebo isso. Tu pensa em inserir mais textos no teu trabalho? Tu considera isso? Considero, eu acho que é um Enfim, processo que meio que está surgindo assim inicialmente. Eu também escrevo, isso às vezes não está ligado diretamente ao meu trabalho relacionado ao LAMB. Tipo, tem vários trabalhos do Coletivo Encruzilhada que o texto foi eu que fiz, assim, o texto de apresentação, o texto de fundamentação, ou o texto poético que está cruzando aquele trabalho do Coletivo Encruzilhada. Eu nunca lancei um trabalho só com texto. Ele sempre está cruzado com outras linguagens de outras pessoas ou minha própria linguagem. Mas eu acho que é algo que talvez vai surgir de forma meio que num processo natural, assim. Mas eu acho que vai chegar nesse momento. Mas, de alguma forma, a palavra ela já está presente. Tipo, tem uma está série como eu presente. faço do fôlego, que a palavra está lá presente e tal. Mas eu acho que é um processo ainda. Assim. O que tu acha que hoje é o maior desafio de estar na rua? Eu acho que o maior desafio hoje é você tentar criar redes de colaboração para justamente tentar jogar contra essa ideia individualista que a gente tem nas artes formais, né? Tipo, que é passado para a gente cotidianamente, que a gente tem que desenvolver o nosso trabalho e a partir disso conseguir prestígio, conseguir subir numa hierarquia social. E acho que é tentar jogar contra essa ideia e fortalecer esses laços de colaboração, que já é uma característica da arte urbana, do grafite, da pichação, do lambe, e acho que a gente precisa fortalecer mais. Eu acho que, inclusive, aprender com o grafite. Tipo, o grafite eu acho que ensina muito nesse sentido, e a própria pichação também. Os mutirões de grafite, os espaços que fazem é, que promovem discussões sobre o grafite, sobre o lambe. Eu acho que esse é o principal desafio, fazer com que cada vez mais a gente tenha uma rede de colaboração artística e fazer com que isso consiga avançar cada vez mais no número de pessoas, e fazer com que mais pessoas consigam fazer, entrar na cena, consiga desenvolver o seu trabalho. Então, eu acho que esse é um desafio que o Lamb, eu acho que nos últimos anos vem conseguindo avançar. A gente teve o Festival Mural aqui em Pernambuco, a gente tem várias convocatórias públicas nacionais, e meio que antes eu achava que a cena do Lamb era muito pulverizada. Tipo, tinha Aham. grandes artistas nos estados, mas eles não agiam de forma colaborativa. E eu acho que agora a gente consegue caminhar para conseguir inicialmente dar alguns passos nesse sentido. E eu acho que isso é um grande desafio ainda, fazer com que a cena se fortaleça, seja de fato um movimento, assim como é o grafite. O outro aspecto que eu acho importante que a gente está falando agora é essa questão da palavra com a imagem. E Sim, que tradicionalmente o Lamb, como por natureza, nascer dentro de uma perspectiva midiática, ou seja, é uma forma de propaganda. A propaganda ela tem essa característica de linkar a imagem à literatura. Né? Está sim, dentro desse meio termo, aí, dentro dessa fronteira entre imagem e o texto. Né? E muitas vezes, e eu acho que isso é o que torna muito democrático, o fato de você estar fazendo lambe, é de que muitas vezes você não pode encontrar uma imagem que sintetize a mensagem, mas você tem a mensagem.
Então, por exemplo, se eu digo assim, foda-se, eu posso escrever isso no Lamb, foda-se. Ou eu poderia, por exemplo, fazer um gesto de foda-se, tá ligado? Uma banana, um dedo, enfim. E também imprimir ali. Então, o que torna, e o que eu admiro pra caralho no Lamb, e que eu acho muito importante, quando a mensagem, e que a rua, ela pede isso, voltando à rua, é algo fundamental você ser direto, assim, você conseguir comunicar, né, mano? A comunicação, eu acho que é a essência da arte também. A arte, ela se coloca quando ela se comunica com as pessoas. Então, Sim, precisa de um emissor, precisa do cara que cria aquilo, e precisa da pessoa que escute aquilo. Se você cria e a pessoa que escuta não tem acesso ao que você cria, meio que o processo não se completa. sim, Existe uma sensibilidade do artista em fazer com que a sua expressão chegue ao público que você quer, né? Que o público também muitas vezes não espera, principalmente o público da rua. Porque o público que vai numa galeria, ele vai esperando algo. Por exemplo, se sim, Gondim fizesse uma exposição hoje, eu, de fato, chegaria em Gondim e, e meio que já entenderia um pouco assim do cenário. sim, Mas na rua não, na rua você não tem essa escolha. Você está passando ali no ônibus, ou você está no carro, ou você está caminhando, e você se depara com algo. Então, a eficácia da mensagem é muito mais importante. A perspicácia do artista, assim, o cálculo dele dizer, velho, eu vou fazer isso no tamanho X para colar ali, e aquilo tem um impacto em quem passa de carro, em quem passa nessa esquina andando, em quem passa de bike. Né? Eu vou colar isso no chão, eu vou colar isso na parede, eu vou colar isso no teto. Então, eu acho isso foda. Isso é muito importante. Esse cálculo, que eu acredito que você deve fazer também, claro. sim. E eu acho que quando a gente está dentro do espaço urbano, a gente está disputando esse cenário, essas informações que a gente tenta passar com a grande publicidade, né? E às vezes é uma disputa assim, meio desigual no sentido de que a grande indústria tem muita grana, enche a cidade de outdoor, enche a cidade de anúncio, enche a cidade de imagens que só quer vender uma mercadoria, e é justamente você intervir nesse cenário que tem tanta informação, você conseguir criar uma informação que seja que às vezes vai até de encontro com essa grande informação que a publicidade faz cotidianamente. Então, acho que isso é uma das características também da arte urbana e eu acho muito foda. E essa coisa da palavra que está ligada à imagem, eu acho que a pichação ela consegue fazer isso de maneira muito, muito bem, assim. Você Também. perceber que cada picho, não todos, porque tem as expressão, né? Mas cada picho tem uma palavra ali, que muitas vezes está decodificada, que muitas vezes está estilizada, que as pessoas que não têm vivência na cena não conseguem ler, mas é uma mensagem que está se passando ali. Aquele encaixe que o cara consegue procurar na marquise faz com que as pessoas passem do ônibus, olhem para cima e vejam, ali desperta, mesmo que não seja uma mensagem direta, no mínimo as pessoas vão perguntar como é que ele conseguiu subir naquela marquise. E isso, de alguma É, forma, atravessa a pessoa que está passando na rua. Então, às é, vezes essa mensagem ela é direta, às vezes é indireta, mas eu acho que ela sempre acontece quando ela está no cenário urbano. E eu acho que o grande pulo do gato é a gente conseguir tentar fazer com que essa mensagem ela consiga atravessar cada vez mais pessoas. E isso, para mim, é algo bem importante. A coisa de tipo da poesia visual, a coisa de tipo, estar na rua e compor com esse cenário e fazer com que aquilo grite. E muitas vezes não necessariamente aquilo serve para harmonizar o espaço. Às vezes serve para justamente desarmonizar o espaço. Porque, tipo, a harmonia daquele espaço urbano, muitas vezes, é uma harmonia que é concreto, cinza, muro alto, cerca, e você vai lá e consegue colar um lambe ou colocar uma pichação. Você desarmonizou aquele espaço que tenta ser um espaço higiênico, limpo, como se isso fosse um modelo de cidade. Então, eu acho que é também atravessar com mensagem. Tem uma frase que eu gosto muito, que é tipo, quando o meio é a mensagem. Então, eu acho que só pela existência daquela expressão artística naquele cenário urbano, aquilo já é a mensagem, porque aquilo ali está colocado que alguém chegou ali, foi contrário aos limites que estavam impostos para ele de ocupar aquele espaço e foi lá e colocou. Então, isso por si só já é uma grande mensagem. E, às vezes vem uma mensagem, vem outras mensagens subliminares ou não. Mas eu acho que é foda, assim, a gente
utilizar o passo urbano para construir essa contra-informação. Gondim, muito foda essa tua colocação. Eu vou abrir um parênteses aqui porque G. Maurício, um brother, tu tá conseguindo ler as mensagens? Tu consegue ler daí? Consigo ver algumas assim, aí vai passando, eu tô falando, às vezes eu não consigo ver todas. Mas Maurício eu está vi que dando já um tinha toque para mandado. ti. Ele Ah, está dizendo, massa. Salve, salve. gostaria de parabenizar Gondim pela iniciativa do Lambe e de desconstruir a cena, ser referência e de uma forma poesia. Admiração, mano. Que massa. Admiro também o Eu trabalho do acho, G. Salve, salve. mano, assim, o fato de ler imagens é uma educação também que o grafite, sabe, porque o texto Sim. é direto. É quando eu digo foda-se, né, mano? Assim, Ah, quem consegue ler, quem consegue ter a habilidade de ler algo, lê foda-se. Tem pessoas que não conseguem ler. Então, aquela mensagem não acessa. Por outro lado, se eu coloco uma mão dando dedo assim, mano, no lugar do foda-se, é um foda-se, saca? Mas a pessoa tem que ler aquela imagem, entende? Então, sim. existe também esse processo que é educativo também, né? De você ler as imagens, de você ler os símbolos, Sim. que é a essência da arte também. Sim. Quando eu admiro o seu trabalho muito, porque joga com esses símbolos, e essa leitura de símbolos é que eu acho que está muito para a pessoa que compõe, que estuda artisticamente, que cria, esse estudo é meio que constante, não é? Não é algo que naturalmente você tem uma ideia e a ideia você vai materializar. Eu vou materializar isso como? Como eu vou materializar esse foda-se, né? Eu faço uma Sim. palavra, eu faço uma frase, ou eu boto um gesto, ou eu materializo aquilo de alguma forma. Então, para o artista, isso é uma questão de autoeducação. Mas para o público que está vendo, existe um gap aí, existe algo que, de fato, eu acho que a atividade na rua está recebendo essas mensagens, mesmo que não por opção, ou seja, eu não vou ali ver, mas eu estou passando e vi, sabe? E esse choque é o foda da coisa, né? E dizer assim, Sim. e eu vou vendo os símbolos e vou, porra, velho, isso quer dizer algo e tal, e eu tiro uma foto, acho pelo menos esteticamente agradável, e chego ali e tiro uma foto, mas ler esses símbolos também é uma questão de educação social, saca? E esse papel de educação social está dentro de uma arte que muitas vezes é criminalizada, mano. Não é Sim. isso não é interessante, não é? Ou seja, Muito. e é como você falou, o próprio fato de ter uma obra ali sem a minha permissão, ou seja, eu não autorizei a coisa, mas o fato dela estar ali e ela estar me chocando, seja positivo ou negativamente, me educa. Existe um porquê daquilo estar ali. Tá, com certeza. Mesmo que eu não Tem uma... entenda a mensagem. Mesmo que eu não Sim. entenda o foda-se, nem o gesto do foda-se. Mas, porra, por que esse cara botou isso aqui, velho? Não é? Sim. Prossiga, Tem desculpa, eu um. acho que eu... Não, que é isso. É muito massa essa tua colocação, que me faz lembrar uma coisa, essa tua colocação, que eu acho foda. Que é tipo, mesmo que a gente tente passar uma mensagem com algo que a gente vai fazer na rua, essa mensagem sempre é aberta, porque ela está cabível a outras interpretações. E então, uma pessoa lê um foda-se e se sente, às vezes, agredido com esse foda-se. Tem outras pessoas que podem olhar aquele foda-se e pensar, foda-se mesmo, velho, foda-se o sistema. Então, a mesma mensagem afetou, atravessou as pessoas de maneira diferente. Então, eu gosto de pensar muito nisso, assim, de quando jogar uma imagem, uma palavra na rua, ela não necessariamente vai para um caminho que eu pensei quando eu compus essa imagem. Às vezes, o significativo dessa mensagem vai para um lugar que eu nunca tinha pensado e que eu acho que é super útil também. Essa coisa da obra está aberta, né? Então, assim, alguém vê a pichação, alguém vê um grafite e se choca. Outras pessoas podem achar bonito, tirar uma foto e botar no seu Instagram. Então, assim, ela vai comunicando de maneira diferente, mas comunica. E eu acho que isso é o mais importante. Ninguém passa ileso. A Ninguém arte passa urbana, ileso. ninguém passa ileso. Tipo, é impossível você Gondim, caminhar. mano, como eu tava prevendo, o papo foi foda, mas o tempo tá acabando. Tem 11 Massa, minutos. Velho, massa.
mais uma vez, gratidão pela sua disposição. Deixe alguma mensagem aí para o nosso